Adónio. Vai Pessoa. Em Pessoa. Então ele está cá hoje. Mas efetivamente seria um convite. De maneira que tinha Já disponível. Ainda há pouco tempo. Já há muito tempo. Sim, já. Já a viajar muito. Sim, tenho tido lançamentos de livros um pouco de todo lado. Como é que tens encontrado? Já me traduzem, Como é daqui a que- uns anos vão-me traduzir. Durante esse tempo, como é que tu tens encontrado? Tenho tido algumas dificuldades, porque tenho tratado os meus heterónimos. São tudo rapazes. Mas o Martinho está à espera. Posso. Sempre à espera. Não, sou licença. Está-me a tomar um negócio a mim. Eu tenho que ir para aí, minha querida. Como está, Sr. António? Do outro chamado BIC. Dificuldade de letras, bicas e bagaceiras. Letras só à vista. E eu que já tenho falta de texto. Temos assim, uma padelazinha verde, temos a vez. Um pouco de luz. Aquela Porque eu tenho aqui uns textos. Aquela do engenho. Já vi Sim, está bom. Está a ver? Ajuste da Ribalta. Ora, muito boa noite. Olá, Pessoas. Joaninha. Aqui. Não esperava encontrá-la aqui. O nosso grande poeta traga também aqui uma colega de profissão. Profissão. Trazer. Sim. Há muitos anos. Há momentos. Vai continuar. Daqui a 76 anos. Vai continuar a gostar muito. Veremos. Depende de hoje. Eu vou fazer os possíveis. Aliás, trago É aqui que para me hoje. cativar é preciso mais do que uma presença Mas só. eu tenho poderes Vamos de ver. que não há que duvidar. Vamos ver. Então, depois não Obrigado fazer por nos favor. receber ali. Bem, Ah, sim, estejam na nossa casa. Enfim, não levem a mal se eu, porventura, por vezes me embrenhar aqui nos meus apontamentos, nestas minhas deambulações. Não, é essa personalidade que é cativante. Assim espero, porque isto faz parte do meu visual. Já era uma coisa que nós, em 1935, muito cultivávamos. Mas daqui a 76 anos isso vai ser preponderante. dizem aí as más línguas que usa sempre o mesmo fatinho, que encolheu com a chuva. É verdade? Não é verdade? Não? Sabe, nós somos um povo de intrigas. Pronto. E sobretudo, o alvo dessas intrigas são muitas vezes as pessoas com alguma notoriedade. Apesar de eu não ter notoriedade alguma. Sabe, Fernando Já estou quase Pessoa? percebendo. É verdade. Sabe, Não sei nisso se são meus queridos amigos, não os conheço, mas daqui a 76 anos lá nos veremos. Muito bem. Posso lhe dizer que António está como nunca hoje, o Martinho está. Mas diga, Joaninha, por eu favor. estava a dizer que estou emocionada de estar aqui consigo, sabe? Até eu estou a tremer. Sim, estamos vendo, não é? Que está, o pessoa está, enfim, está tremendo. Estou um pouco arrepiado. Será que é porque começou aquela sua grande poesia dizendo não sou nada, não posso ser nada, nunca serei nada, mas à parte disso traga a mim todos os sonhos do mundo? De certa maneira, esse poema já está um bocado envolvido. Mas tive um problema com as leis antitabágicas. Eu compreendo. O poema chama-se Tabacaria. Tabacaria. Portanto, enfim, não sei como é que... Não sei que desenlace vou dar ao poema. Enfim, terei que contornar a lei. O que, ao fim e ao cabo, também neste país, não é coisa inédita, nem nunca. Sem dúvida, sem dúvida. Então, não se Mas então o importa que é que nos traz faça- por cá? Exatamente. Aqui umas perguntas, nós gostaríamos de colocar algumas perguntas. Mas é exame, um jornal, uma televisão. Sim, somos
nós, Uma rádio? jornalistas. Jornalistas. Era um jornal, Muito um bem, jornal muito bem. cultural, uma grande tiragem. A A nível imprensa. internacional até. Portanto, vai ver, eu até sei que no futuro pessoas, enfim, do Brasil, de Itália, irão falar de si como poucos portugueses saberão falar. Mas já falam. Já falo. No Pronto. Brasil Já falam. estou mais falam. descansado. Já Pronto. falam mesmo. Muito bem, então este homem que, enfim, soube pôr a palavra em drama e gente, gostava então de lhe colocar aqui uma questão. Vamos ver se eu estarei à altura. Estará certamente. Tem-se dito e escrito muito sobre a sua vida. Uhum. Mas como em toda a história há muita ficção em tudo isso. Há muita zona de penumbra, por vezes até alimentada pela sua literatura. Quem é você, Fernando Pessoa? Bom, não sei quem sou, que alma tenho. Quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Sinto crenças que não tenho, elevam ânsias que repudio. A minha perpétua atenção sobre mim perpetuamente me aponta traições de alma. É um caráter que talvez eu não tenha, nem eu julgue que tenho. Sinto-me, sabe, sinto-me múltiplo. Sou como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas numa única e anterior realidade que não está em nenhuma, e digamos que está em todas. Sinto-me vários seres. Sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos os homens. Sem simbolismos ao melhor, sem entrar pelos trilhos dessa sua filosofia do outro de si próprio, Posso imaginar-me tudo. Porque, como dizia há pouco, não sou nada. Se fosse alguma coisa, não poderia imaginar. está mesmo a cativar-me. Ainda estamos no Fale-nos princípio. do seu tempo. De todos os tempos. Escrevi em tempos algo que tenho aqui, que vos posso ler. Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens havia perdido a crença em Deus. Pela mesma razão que os seus maiores haviam tido, sem saber porquê. E então, porque o espírito humano tende naturalmente para criticar porque sente e não porque pensa, a maioria desses jovens escolheu a humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem veem só a multidão de que são, senão também os grandes espaços de que há ao lado. Por isso, nem abandonei Deus, de tão amplamente como eles, nem aceitei nunca a humanidade. Considerei que Deus, sendo improvável, poderia ser, podendo, pois, dever ser adorado, mas que a humanidade, sendo uma mera ideia, enfim, biológica, e não significando mais que a espécie humana, não era mais digna de adoração do que qualquer outra espécie animal. Para concluir, este culto da humanidade, com seus ritos de liberdade e igualdade, claro, pareceu-me sempre uma reviviscência de cultos antigos, em que animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeça de animais. Disse há pouco e vou transcrever. Sinto-me viver vidas alheias em mim, incompletamente, como se o meu ser participasse de todos os homens. Mas isso não é um modo de ser um outro dentro de nós participando de um destino coletivo? Desconhecer-se conscientemente, eis o caminho. E desconhecer-se conscienciosamente é o emprego ativo da ironia.
Nem conheço coisa maior, nem mais própria do homem, que é de veras grande, que a análise paciente e expressiva dos modos de nos conhecermos, o registro consciente da inconsciência das nossas consciências. Não sei se consigo lá. Claro. Estou a tomar nota. A metafísica, já não é? A metafísica das sombras autónomas, a poesia do crepúsculo da desilusão. Eu próprio não sei se este eu que vos exponho realmente existe ou é apenas um conceito estético e falso que fiz de mim próprio. Se assim é, vivo-me esteticamente em um outro. Às vezes não me reconheço, tão exterior nos propus a mim, e de tal modo puramente artístico empreguei a minha consciência de mim próprio. Quem sou por trás desta realidade? Não sei. Devo ser alguém. E se não busco viver, agir, sentir, é querer-me bem, para não perturbar as linhas feitas da minha personalidade suposta. Quero ser tal e qual quis ser e não sou. Se eu cedesse, destruir-me-ia. Quero ser tal qual quis ser e não sou. Se eu cedesse, destruía. Quero ser uma obra de arte, da alma, pelo menos, já que do corpo não posso ser. Por isso, me esculpi em calma e alinhamento e me pus em estufa, longe dos ais frescos e das luzes francas, onde a minha artificialidade floresça em afastada beleza. E que sentido tem a vida se ela não se explica senão pelo sono? Eu nunca fiz senão sonhar. Tem sido esse, e apenas esse, o sentido da minha vida. Nunca tive outra preocupação verdadeira senão a minha vida interior. As maiores dores da minha vida desbatem-se quando, abrindo a janela para dentro de mim, pude esquecer-me na visão do meu movimento. Nunca pretendi ser senão um sonhador. A quem me falou de viver, nunca prestei atenção. Pertenci sempre ao que não está onde estou e ao que nunca pude ser. Tudo o que não é meu, por baixo que seja, teve sempre poesia para mim. Nunca amei. Pertenço a uma geração, como disse há pouco, que herdou a descrença na fé cristã, que criou em si uma descrença em todas as outras fés. Os nossos pais tinham ainda o impulso credor que transferiam do cristianismo para outras formas de ilusão. Uns eram entusiastas da igualdade social, outros eram enamorados só da beleza, outros tinham fé na ciência e nos seus proveitos, e havia outros que, mais cristãos ainda, iam buscar a Orientes e a Ocidentes outras formas de religiões, com que entretivessem a consciência, se a eles oca, de mero viver. Aqui que ninguém nos ouve, falou há pouco em metafísica, só um parênteses. Não dizia aos seus sobrinhos, às suas sobrinhas, que não havia mais metafísica que nos chocolates?
Sim, Ah, tem toda a razão. sim, tinha uma ideiazita sobre isso. Conhece-me à légua. Claro, conheço. Eu que ando sempre melancólico e nostálgico. Hoje Mas não passa vocês libertaram algo que eu tinha O finalmente seu não fatinho consegui. acolhido não passa despercebido a nenhuma mulher desta Lisboa. Mas vocês, Bem, as mulheres, são claro, pertinentes. Claro. Mas já agora, a propósito, mais um copinho, não é? Claro. Podemos brindar à saúde do Fernando Pessoa. Acho que sim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E a despropósito, isto Diga-me, precisamente Maria. deste parênteses que eu aqui, enfim, tive a ousadia de colocar, acha que o homem tem encontrado na fé o meio de se conhecer a si próprio? Trazem-me a fé como um embrulho fechado numa salva alheia. Querem que eu aceite, mas que não o abra. Trazem-me a ciência como uma faca num prato com o que abriu as folhas de um livro de páginas brancas. Trazem-me a dúvida como pó dentro de uma caixa. Mas para que me trazem a caixa se ela só tem pó lá dentro? Lembra-se de ter dito um dia: quem tem deuses nunca tem tédio? Fiquei sempre a pensar nessa frase. E então? A divindade é o meio de nos conciliarmos connosco próprios. Olha, tem graça, escrevi algo a respeito disso. O tédio é talvez no fundo a insatisfação da alma íntima por não lhe termos dado uma crença, a desolação da criança triste que intimamente somos por não lhe termos comprado o brinquedo divino. É talvez a insegurança de quem precisa mão que o guie e não sente. No caminho negro da sensação profunda, mais que a noite sem ruído de não poder pensar, a estrada sem nada de não saber sentir. O tédio. O tédio é a falta de mitologia. A quem não tem crenças, até a dúvida é impossível. Até o ceticismo não tem força para desconfiar. Sim, o tédio é isso. A perda pela alma da sua capacidade de se unir, a falta no pensamento da escada inexistente por onde ele sobe sólido à verdade. Gostou? Cada vez mais Tira-lhe as fascinada. dúvidas? Ainda tenho mais algumas questões, mas estou a dar um Eu tempo. ainda tenho mais. Aqui na arte e literatura, sabe que eu andei assim a investigar umas coisas sobre si. E eu sei que Umas não vais... coisas? Umas coisas. Apenas. Coisas simples, vulgares. Sim. Mas eu sei que não vai responder. Mas, de qualquer forma, gostaria aqui só também que ninguém nos ouve. Sei que escreveu as primeiras palavras, ou seja, tudo aquilo que dizia com doçura escrevia em francês. Sei que não gostava nada dessa de Queiroz, por exemplo. Dizia que ele era um francês à portuguesa e assim, sim, dizia que era... Eu sou um português à inglesa. Pois, mas por exemplo, em Bernardo Soares e outras personagens literárias, sei que escrevia em inglês. É curioso. Faz parte da minha educação. E sei também que lá nas Áfricas do Sul, como não tinha amigos para brincar, inventou o seu primeiro amigo invisível, Chevalier Dupin. É ou não é verdade? Oui, oui. Bonito isso. Gostei. Pronto, não precisa dizer mais nada. Então, Posso ir embora? vai uma pergunta? Não. Ainda faltam aqui umas perguntinhas que eu e a minha colega temos aqui para lhe fazer. É possível Vocês daqui a haver... 76 anos vão ser um bocadinho chatos. Não isto? Não sei. As coisas hoje são muito modernas. Exatamente, obrigada. A ver, Então, temos diga lá, aqui muitos Joaninha. jornalistas, estamos rodeados de jornalistas aqui. É possível Curioso. haver, então,
Agora também a despropósito daquilo tudo que eu disse aqui. Sim. Sim. É possível haver uma definição satisfatória, até já me estou a atropelar nas palavras, satisfatória de arte? A arte é um esquivar-se a agir ou a viver. A arte é a expressão intelectual da emoção, distinta da vida, que é a expressão volitiva da emoção. O que não temos, ou não usamos, ou não conseguimos, podemos possuí-lo em sonho, e é com esse sonho que fazemos arte. Outras vezes a emoção é a tal ponto forte que, embora reduzida à ação a que se reduziu não a satisfaz. A emoção que sobra, que ficou inexpressa na vida, se forma a obra da arte. Assim, há dois tipos de artista. O que exprime o que não tem e o que exprime o que sobrou do que teve. Bem visto. A arte serve de fuga para a sensibilidade que a ação teve que esquecer. A arte é a gata borralheira que ficou em casa porque teve que ser. Compreendo. Olha, e então, no meio disso tudo, em que consiste a literatura? Bom, só perguntas, enfim. Bom, Eu sei que para si não são. diria que toda a literatura consiste num esforço para tornar a vida real. Como todos sabem, ainda quando agem sem saber, a vida é absolutamente irreal na sua realidade direta. Os campos, as cidades, as ideias, são coisas absolutamente fictícias, filhas da nossa complexa sensação de nós mesmos. São intransmissíveis todas as impressões, salvo se as tornarmos Literário. Claro. Faltou uma palavra agora. E apesar de um certo empenhamento, nada altera o nosso destino. Talvez o meu destino seja eternamente ser guarda-livros. E a poesia, ou a literatura, uma borboleta que, pousando na cabeça, me torna tanto mais ridículo quanto maior for a sua própria beleza. Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradável de ignorarmos a vida. Então toda a escrita é uma forma de refúgio? Escrevo porque esse é o fim. O requinte supremo, o requinte temperamentalmente ilógico da minha cultura de estados de alma. O que escrevo e que reconheço mal pode também dar uns momentos de distração de pior a um ou outro espírito magoado ou triste. Tanto me basta ou me não basta, mas serve de alguma maneira e assim é toda a vida. A pessoa disse também que escrever é admitir que a imperfeição, digamos. Calado seria a perfeição. Escrito imperfeiçoa-se. Por isso, escrevo. Escrevo para mentir a mim próprio, para trair a minha própria teoria. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminui a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto, faço férias das sensações, enfim. Espero pela próxima pergunta. Sabe, esse ato de escrever pode conduzir-nos a um lugar desconhecido ou inesperado, inusitado. Sou em grande parte a mesma prosa que escrevo. Desenrolo-me em períodos e parágrafos, faço-me pontuações e na distribuição desencadeada das imagens visto-me como as crianças de rei com papel de jornal ou no modo como faço o ritmo de uma série de palavras e toco, como os loucos, de flores secas que continuam vivas nos meus sonhos. E acima de tudo,
Estou tranquilo. Como o boneco de serradura que, tomando consciência de si mesmo, abanasse de vez em quando a cabeça para que o guiso no alto do boné em bico, parte integrante da minha cabeça, fizesse soar qualquer coisa. Vida tinida do morto, aviso mínimo ao destino. Quando escrevo, visto-me solenemente. Tenho salas especiais recortadas por outrem, interstícios da figuração, onde me deleito analisando o que não sinto e me examino como a um quadro na sombra. Sou apenas uma estagiária. Espero que a Felizmente minha para chefe... mim. Sim, pois. Mas é que eu estou completamente perdida, rendida. Nem o Mas guião- tenho gostado aqui a ouvi-lo e, portanto, além do guião que trago, tenho muitas perguntas na minha cabeça. Uma delas O é... seu chefe de redação deu um guião? O meu chefe de redação É disse-me um homem para eu... previdente. O meu chefe de redação disse-me que eu tinha que desempenhar uma determinada tarefa e eu, como sou organizada, tive que fazer um guião, não é? Porque sei que o seu tempo é precioso. E tem que estar atento aos mercados, tem que vender os De todo modo, Diga. a palavra é o elemento preponderante ou serão antes as sensações? As palavras são para mim corpos intocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesse de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudo-me o desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais ou a escrita de outros. Estremeço-me se dizem bem. Desconfio. Na prosa se engloba toda a arte, em parte porque a palavra se contém todo o mundo, em parte porque na palavra livre se contém toda a possibilidade de dizer e de pensar. Fernando Pessoa, sabe, estamos quase a aproximar-nos do final da entrevista, mas falando agora ainda do mundo e da sociedade. Hoje o mundo só pertence aos estúpidos, aos insensíveis e aos agitados. O direito a viver e a triunfar conquista-se hoje quase pelos mesmos processos porque se conquista o internamento no manicômio. A incapacidade de pensar, a amoralidade e a hiperexcitação. É verdade. Perante uma certa desordem do mundo perigosamente ameaçadora da independência e da liberdade dos povos que ainda não terão tomado consciência desse perigo. Porque será que os governos dos regimes democráticos dão a sensação de estarem paralisados? Bom, isso dá muito pano para menos, minha querida. O governo do mundo começa em nós mesmos. Sim. Não são os sinceros que governam o mundo, mas também não são os insinceros. São os que fabricam em si uma sinceridade real por meios artificiais e automáticos. Essa sinceridade constitui a sua força e é ela que irradia para a sinceridade menos falsa dos outros. Saber iludir-se bem é a primeira qualidade do estadista. Saber iludir-se bem. Só aos poetas e aos filósofos compete a visão prática do mundo, porque só a esses é dado ter ilusões. O mundo é de quem não sente. A condição essencial para se ser um homem prático é a ausência de sensibilidade. A qualidade principal na prática da vida é aquela qualidade que conduz à ação, isto é, a vontade. Ora, há duas coisas que estorvam a ação. A sensibilidade e o pensamento analítico, que não é, afinal, mais que o pensamento com sensibilidade. Toda a ação é, por sua natureza, a projeção da personalidade sobre o mundo externo. E como o mundo externo é em grande e principal parte composto, por entes humanos, segue que essa projeção da personalidade é essencialmente o atravessarmos no caminho alheio, o estorvar
ferir e esmagar os outros, conforme o vosso modo de agir. O exemplo máximo do homem prático, porque reúne a extrema concentração da ação com a sua extrema importância, que é do estratégico, toda a vida é guerra. E a batalha é, pois, a síntese da vida. Ora, o estratégico é um homem que joga com vidas como o jogador de xadrez com peças de jogo. O que seria do estratégico se pensasse que cada lance do seu jogo põe noites em muitos lares e mágoa em 3.000 corações? Que seria do mundo se fôssemos humanos? Se o homem sentisse de veras, não haveria civilização. Mas para alguns autores há um retrocesso de civilizações expresso no desmoronar nos modelos e de referência éticas da sociedade. O que é que pensa sobre isso? Repare, desde o meio do século XVIII que uma doença terrível baixou progressivamente sobre a civilização. 17 séculos de aspiração cristã, constantemente iludida, 5 séculos de aspiração pagã, perenemente postergada, o catolicismo que falira como cristismo, a renascença que falira como paganismo, a reforma que falira como fenómeno universal. O desastre de tudo quanto se sonhara, a vergonha de tudo quanto se conseguira, a miséria de viver sem vida digna, que os outros pudessem ter connosco, a sem vida dos outros, que pudéssemos dignamente ter. Pergunto. E eu respondo. Revolucionário ou reformador? Qual deles introduz uma mais profunda e duradoura correção da forma e organização de viver? Revolucionário ou reformador? Não estava à espera desta. Ou estava? Para me fascinar ainda mais, diga que sim. A bem dizer, o erro é o mesmo. Verdade. Impotente para dominar e reformar a sua própria atitude para com a vida, que é tudo, ou o seu próprio ser, que é quase tudo, o homem foge para querer modificar-se, ou os outros e o mundo externo. Todo revolucionário, todo reformador, é, como direi, um evadir. Combater é não ser capaz de combater-se. Reformar é não ter emenda possível. O homem de sensibilidade justa e reta razão, se acha preocupado com o mal e a injustiça do mundo, busca naturalmente enunciá-lo, primeiro naquilo que ele é mais perto, que de mais perto se manifesta. E encontrar isso em seu próprio ser. Levar-lhe-á essa obra toda a vida. Tudo para nós está em nosso conceito do mundo. Modificar o nosso conceito do mundo é modificar o mundo para nós. E isto é modificar o mundo, pois ele nunca será para nós, senão o que é para nós. Parece Nunca será lógico. para nós. Dito assim? Dito assim, mas não só. Porque aquela justiça íntima pela qual escrevemos uma página fluente e bela, aquela reformação verdadeira pela qual tornamos viva a nossa sensibilidade morta, essas coisas são a verdade. A nossa verdade. A única verdade. O que mais que há no mundo é paisagem. Molduras que enquadram sensações nossas, encadrações do que pensamos. E é o que quer que seja a paisagem colorida das coisas e dos seres, os campos, as casas, os cartazes e os trajes, quer seja a paisagem incolor das almas monótonas, subindo um momento à superfície em palavras velhas e gestos gastos, descendo outra vez no fundo, na estupidez fundamental da expressão humana. Se alguma coisa odeio, é o reformador. Eu também. Um reformador é um homem que vê os males superficiais do mundo e se propõe curá-los, agravando os fundamentais. E por falar em reformadores, não é bem um reformador, é um filósofo. Jean-Paul Sartre. Ele diz que estamos condenados a ser livres. Está a recordar? Sim, ainda tive tempo de o conhecer. Pronto, ótimo.
essa liberdade necessária que, apesar de tudo, temos de conquistá-la, não nos eximirá da escravatura? A escravatura é a lei da vida e não há outra lei, porque esta tem de cumprir-se. Sem revolta possível, nem refúgios que achar. Uns nascem escravos, outros tornam-se escravos e os outros a escravidão é dada. Não sei bem qual será o vosso caso, mas suponho. O amor covarde que todos temos à liberdade, que se a tivéssemos, estranhar-se-ia por nova, repudiando-a. É o verdadeiro sinal do peso da nossa escravidão. Eu mesmo, que acabo de dizer que deixaria a cabana ou a caverna onde estivesse livre da monotonia de tudo, que é de mim, ousaria eu partir para essa cabana ou caverna, sabendo por conhecimento que, pois que a monotonia é de mim, e haveria sempre de ter comigo. Eu mesmo, que sufoco onde estou e porque estou, onde respiraria melhor, se a doença é dos meus pulmões e não das coisas que me cercam. Eu mesmo, que anseio alto pelo sol puro e os campos livres, pelo mar visível e o horizonte inteiro, quem me diz que não estranharia a cama ou a comida, ou não ter que descer os 8 lances de escadas até à rua, ou não entrar na tabacaria da esquina, ou não trocar os bons dias com o barbeiro ocioso. Claro, lembrei-me de uma frase de Sartre, que deve conhecer de certeza, que é: existir é isso mesmo, é beber-se a si próprio sem ter sede. Mas então a liberdade não poderá ser alcançada de maneira nenhuma? A liberdade é a possibilidade do isolamento. És livre se podes afastar-te dos homens sem que te obrigue a procurá-los, a necessidade de dinheiro, ou a necessidade gregária, ou o amor, ou a glória, ou a curiosidade que no silêncio e na solidão não podem ter alimento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. Podes ter todas as grandezas do espírito, todas da alma. És um escravo nobre ou um servo inteligente. Não és livre. E não está contigo a tragédia, porque a tragédia de nasceres. Assim, não é contigo, mas do destino, para ti somente. Ai de ti, porém, se a opressão da vida, ela própria te força a ser escravo. Ai de ti, se tendo nascido liberto, capaz de bastares e te de superares, a penúria te força a conviver. E a crise? Lá vem a crise outra vez. Parece que não apenas a economia, mas também os valores da civilização passam por uma crise marcante. É ou não é verdade? Devemos todos temer pelo futuro de um regime que tanto custou edificar durante décadas? Espera-nos outra vez grandes convulsões sociais? Não interessam as grandes convulsões, como a guerra e as crises dos países. Enquanto não entrem por nossa casa, não nos importa a que portas batem. Isto que parece que se apoia num grande desprezo pelos outros, realmente é apenas por base o nosso apreço cético por nós próprios. Os epiléticos, são na crise fortíssimos. Os paranoicos raciocinam como poucos homens normais conseguem discorrer. Os delirantes, com mania religiosa, agregam multidões de crentes, como poucos, se alguns, demagogos os agregam, e com a força íntima que estes não logram dar aos seus sequazes. E então? E então, vemo-nos e não nos vemos. Olhamos-nos e cada um escuta apenas a voz que tem dentro de si. Um poeta do meu tempo, Almada Negreiros, escreveu um dia: tenho que ler, é uma exceção. Não tenho memória, tudo.
Dizia ele assim: a sociedade está podre, já fede e não lhe cheira. O mal só se vê nos outros, só cheira aos outros. Quando o mal é nosso, pegaram-nos, é um mal estranho. Bom, eu não queria ser indelicado, duas simpáticas, bonitas e, no meu tempo era uma exceção, cultas. No meu tempo. No tempo delas, isto será muito diferente. Mas tenho que me ausentar. O meu editor há pouco ligou-me e ainda tenho, apesar de adiantar a hora, ainda tenho que ir fazer uma revisão de umas provas do meu primeiro livro. Mensagem. Propósito, Então grande não há. pessoa. Então não há alma. A propósito, ainda antes de se ir embora, queria lhe dizer que Sim, estou muito brevemente vamos ficar surpreendidos. Sabemos que era um homem 200 anos à frente do seu tempo. E... Só? Sim, Eu contei mais. contou mais. Fantástico. Mas olha, eu sei, Diga. não quero aqui dizer, mas eu sei. Sabe porquê? Porque eu conheço umas pessoas que estão assim, com as mãos na massa, no seu baú, e descobriram lá uns textos inéditos, contos, que eu um dia hei de contar. Sabe porquê? Porque eu tive a sorte de conhecer a Teresa Rita Lopes, Ana Freitas, Que há de Cabral fazer Martins, bom trabalho a meu respeito. Luísa Monteiro, que estão mesmo com a mão na massa dos seus textos. Hã? Na massa dos meus textos. É, na massa, por isso. A ver? Na massa dos meus textos. Exatamente. Nesse drama ingênuo. Ou estão nos textos da massa? As duas coisas. Bom, e eu pergunto, e vocês, o que é que estão a fazer? Eu pelo menos fiquei Daqui a presa 76 anos, o que é que estão a fazer? Eu estarei a Dessa contar massa desses que não está. contos inéditos que lá estão no seu baú. Boa escolha. Escolheu um bom autor. Boa, boa. Humildade à parte. Muito obrigada. Desejo a todos uma noite muito feliz. Mas eu estava cá a pensar. Estava aqui a pensar numa coisa. É que dá-me a impressão que vocês não conhecem uma faceta do Fernando Pessoa. Faceta. Não é heterónimos, semi-heterónimos, ortónimos. Essas ficções depois vão criar. Aliás, heterónimos, eu não sei ao certo, mas acho que me arranjaram para aí uns 30 e qualquer coisa. Mais? Mais? E não de parecer mais. Personagens literários 63 Bom, eu- mais 3 heterónimos. Eu Portanto, confesso está a que ver, perdi-lhes a conta, mas lá para a frente estão a tratar de ordenar, catalogar isso e, portanto, faça-se justiça a mim próprio. Mas o que eu hoje queria mostrar para vocês era uma surpresa. Já que aqui vim, uma faceta da pessoa. Vai pagar a conta. Pagarei com a massa dos meus textos. A massa. Com a massa dos meus textos eu pagarei muita coisa. Eu tive um amigo íntimo. Possivelmente vocês conhecem. E desejei sempre ter um amigo íntimo. Ele vivia longe, trocávamos uma correspondência regular. Ele morreu tragicamente. Morreu tragicamente e eu nessa altura, quando recebi a notícia, estávamos no ano de 1916, não me lembro bem do mês, junho, ajudem-me. Vocês que querem estudar estas coisas, porque eu já estou um Sou pouco, estagiária. perdido da memória. Também ando aqui há muitos anos e, portanto... E esse meu amigo também passou por uma crise lamentável. E eu assustei-me quando nesse tempo, embora vivendo uma vida diferente, eu disse, a vida é diferente. Mas este é o mesmo mundo em que eu vivo. É o mesmo mundo que vocês vão viver daqui a 76 anos. Portanto, tenham cuidado. Sejam exigentes. E não vão atrás destas pessoas que me dizem, que vos dão conselhos.
como eu dizia há pouco, acho que uma pergunta que me fez, é em nós mesmos que as coisas começam. E esse meu amigo, na correspondência que trocámos nos seus últimos meses de vida, e por volta de fevereiro de 1916, começou-me a mandar umas quadras de um poema que refletia, de facto, a sua crise lamentável. E dizia-me: Fernando, você vai me perdoar. Não sei se ele tratava por Fernando, mas por um caso tanto faz. Porque você vai ler isto e vai pensar que eu estou doido. Não pensei que ele estivesse doido, mas pensei que ele não ia ter dificuldades para superar essa crise. Não ia ter possibilidades. E não teve. E eu, para lembrar esse meu amigo, e que espero que vocês, daqui a uns anos, à semelhança do que estão a fazer hoje, também se lembrem dele e façam este encontro tão bonito, que eu gostei muito de estar aqui convosco, e lhe façam uma homenagem, uma coisa que o valha. Ele tem bonitos poemas. Escreveu esse poema que se chama Crise Lamentável, e que eu, porque daqui a 76 anos, o fado, algo muito característico desta cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu muito vivi, há de ser, esse género musical há de ser declarado património imaterial da humanidade. É uma coisa que eu não sei bem o que vai ser. Soube muitas coisas, pensei muito sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o homem. Não sei o que vai ser isso, mas de qualquer das formas, eu vou aqui cantar, vou-vos cantar, o Fernando Pessoa vai-vos cantar um fado que se chama A Crise Lamentável, feito ali pelo meu amigo, que o meu amigo Abrantes há de fazer lá para os finais da década deste século XX. Abrantes, faz favor. Portanto, Crise Lamentável. E hoje vão ficar a saber que o Fernando Pessoa também cantava. Embora mal, mas cantava. Não podemos ensaiar. Estamos em épocas muito distantes. Ele tem um computador, mas eu não tinha. Gostava tanto de mexer na vida, de ser quem sou, mas de poder tocar, e não há forma cada vez perdida, mais a destreza de saber pegar. Viver em casa como toda a gente, não ter juízo nos meus livros, mas chegar ao fim do mês sempre com ar, despesas pagas religiosamente. Não ter receio de seguir pequenas e convidá-las para me pôr nelas. A minha torre é e abre janelas.
artista. Numa